A pior pessoa, com o pior comportamento, ela pode mudar, é possível mudar. E talvez aqui a gente precise entender o seguinte: tem coisas que são extremamente grotescas, claro. Mas nem sempre aquilo que é aos meus olhos uma necessidade de mudança, talvez não seja aos olhos do outro. Talvez para o outro esteja tudo certo, tá bom assim, então vamos continuar assim. Mas eu quero ler para vocês a narrativa do pior homem ou pior personagem que a Bíblia fala a respeito. Pensa num sujeito amalucado, esquisito, transtornado, alucinado, estranho, assassino, tudo quanto é coisa que vocês puderem imaginar. Era esse personagem da Bíblia e, pasmem, aí é que está o X da questão. Porque de onde vem isso? Nós vamos falar sobre Manassés na Bíblia. E Manassés era filho do rei Ezequias, um homem extremamente temente a Deus. Ezequias foi criado, ensinado nos princípios e nos valores cristãos e mesmo assim se tornou a pior pessoa descrita pela Bíblia. De onde vem isso? Nós costumamos dar a isso o nome de índole, né? É um termo muito popular. Significa caráter, personalidade, tendências de nascimento. É como se a pessoa já nascesse com essa essência e nada do que acontecesse na vida dessa pessoa, do que aconteça na vida dessa pessoa, é capaz de mudá-la. Mas Deus nos mostra que até a pessoa mais complicada pode ser transformada. E os caminhos são diversos. Então eu quero convidar vocês a lerem comigo a história de Manassés. Não se assustem. 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 1. Você pode ler na sua Bíblia, pode acompanhar no seu smartphone, mas eu vou colocar o texto também aqui no telão para você acompanhar a leitura comigo. 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 1, narra a trajetória do rei Manassés. Diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Foram 55 anos de horror. Às vezes a gente pensa que está passando por um período ruim por tempo demais, mas aqui a coisa foi prolongada ao extremo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Tudo aquilo que de outras nações era ruim, que havia sido colocado na cultura de Israel, Deus pediu que tirasse. O que ele fez? Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Lugares altos eram lugares de sacrifício, sacrificavam-se pessoas para deuses pagãos. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Verso 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício. Olha onde a loucura desse homem chegou. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens. Era agoreiro. O agoreiro é aquele que profetiza desgraça na vida das pessoas. É basicamente isso. Praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Verso 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Aqui a gente vê no livro de Crônicas sendo repetido o que Deus estabeleceu para mostrar o tamanho da afronta que Manassés fazia em relação à nação. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes,
que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés fez uma nação inteira se perverter e fazer um monte de coisas estranhas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. É aqui que a coisa muda completamente. Sem terapia, sem remédio controlado, sem nada. Apenas a ação de Deus. Ele humilhou-se diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor. É a primeira vez que Manassés é citado fazendo uma oração em toda a história, que também se repete no livro de 2 Reis. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui com o coração aberto, com a mente aberta para ouvir aquilo que o Teu Santo Espírito tem para nos dizer. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos auxilia naquilo que não temos forças para resolver ou mudar, e que o Senhor seja e continue sendo a razão da nossa existência, a razão de toda transformação boa na nossa existência humana. Oramos e pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sempre tenho falado para vocês essa verdade de que gente não muda gente. As pessoas mudam por outros motivos, mas nunca porque você ficou pedindo para que elas mudassem. Dificilmente você vai encontrar alguém que uma pessoa vai dizer, olha, eu pedi, eu implorei, eu chorei, eu me humilhei e a pessoa mudou. Não funciona dessa maneira. Gente não muda gente. Eu até coloquei esse texto na mensagem que enviei para vocês. Quantas vezes você já tentou mudar alguém? E qual foi sua taxa de sucesso? Geralmente as pessoas que tentaram mudar alguém e, é claro, não conseguiram, sentem-se frustradas, desgastadas, impotentes e, em casos mais extremos, tentam conviver com essas pessoas, se traumatizam e adoecem. Se traumatizam e adoecem. E nesse processo a gente olha para a vida de Manassés e percebe o seguinte: Manassés, com certeza não faltou na vida dele pessoas que queriam que ele mudasse. Talvez muita gente tentou conversar com Manassés. Muita gente tentou persuadir Manassés, até porque ele estava cercado de uma nação que temia a Deus. E ele conseguiu perverter o caminho de uma nação toda. Mas pessoas mudam. Se gente não muda gente, o que faz com que as pessoas mudem? Se o seu esforço muitas vezes pode não ser o suficiente, o seu pedido, o seu clamor pode não ser o suficiente para que alguém mude. Então, o que faz as pessoas mudarem? Pessoas mudam? Sim, pessoas mudam. Existem 3 razões definitivas pelas quais as pessoas mudam. Isso já está comprovado, eu quero passar as 3 para vocês e depois eu quero abordar a história de Manassés. Primeira razão definitiva pela qual as pessoas mudam é quando as pessoas aprenderam muito. Muito. Tem gente que aprende com a vida. Sim, isso é fato. Eu não sou a mesma pessoa que era 20 anos atrás, nem 10 anos atrás, nem 5 anos atrás. A gente vai aprendendo. A maioria das pessoas aprende com a vida. Isso é fato, né? A experiência é e sempre será o melhor professor da vida. Pode ter certeza disso. Nenhum livro, citação ou qualquer filme pode nos dar tanto conhecimento como experimentar algo real em nossa vida real, em nossa carne e ossos. Então a experiência muda a gente. Muda a gente. Mesmo assim, tem gente que não muda a partir disso. A maioria das pessoas muda com o conhecimento, com aquilo que aprenderam. Muhammad Ali, não sei se os mais jovens lembram dele, foi um campeão mundial de boxe. E já na sua velhice, ele disse uma frase muito interessante a um jornal americano. Ele disse, um homem que vê
o mundo da mesma forma aos 50 anos como ele via aos 20 anos, desperdiçou 30 anos de sua vida. Pessoas que não mudam desperdiçam vida, amizade, sentimento, oportunidades, desperdiçam tudo. Então o primeiro fator, a primeira razão definitiva, isso já está comprovado, que faz com que as pessoas mudem, é o aprendizado, é a experiência, é o tempo, é a vivência. Segundo fator é quando as pessoas... desculpa, eu coloquei aqui o Salmo 37, o rei Davi, citando o aprendizado dele, ele diz que foi moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Um exemplo de quem aprendeu muito com a vida foi o rei Davi. Se você acompanhar as peripécias, vamos colocar assim, do rei Davi, porque ele também errou muito, essas trapalhadas, vamos colocar dessa forma, os erros, os pecados do rei Davi, vão até uma certa idade, depois ele amadurece, e aí ele só despeja sabedoria e entendimento e conhecimento. O segundo motivo pelo qual as pessoas mudam é quando as pessoas já sofreram o suficiente. Infelizmente, é fato, a maioria das pessoas também só mudam com a dor e o sofrimento. Parece que aprender não é uma possibilidade para essas pessoas, elas precisam sofrer, elas precisam se angustiar. Então, quando algumas pessoas já sofreram muito, elas acabam mudando. A dor e o sofrimento são sensações das quais os seres humanos literalmente tentam fugir. Isso acontece porque o sofrer tira qualquer pessoa de sua zona de conforto. Então, o sofrimento, ele acaba sim mudando a vida de muitas pessoas. O problema é que essas mudanças nem sempre são para melhor. Nem sempre são para melhor. Você vê pessoas que sofreram, passaram por momentos difíceis na vida e melhoraram. E você vê pessoas que sofreram, passaram momentos difíceis em sua vida e não melhoraram nada, muito pelo contrário. Viktor Frankl, o criador da logoterapia, um psiquiatra cristão que esteve preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte, hoje eu estou pulando tudo, gente. Se não está em suas mãos mudar uma situação que te causa dor, sempre poderá escolher a atitude com que encara esse sofrimento. Então, o sofrimento, mesmo que ele não passe, ele acaba mudando a atitude das pessoas de alguma maneira, a forma como você encara isso. É por isso que o salmista, no Salmo 139, ele diz assim, foi bom que eu tivesse passado pela aflição. A gente lê isso aqui e fica meio pensativo, né? É bom passar? Sim. Sem sofrimento, nós não amadureceríamos. O problema é continuar no sofrimento ou o sofrimento nos mudar para pior. Então ele diz, foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Esse é o segundo motivo pelo qual as pessoas mudam. As pessoas mudam quando elas entendem que já sofreram o suficiente. O terceiro motivo, eu disse que eram 3, pelo qual as pessoas mudam, é quando se cansaram da mesma coisa de sempre, a mesmice. É quando a pessoa olha para a vida e fala assim, eu não cheguei a lugar nenhum. O que eu fiz da minha vida? As pessoas todas conseguiram construir alguma coisa e eu não consegui construir absolutamente nada. Então as pessoas observam a vida nesse sentido e acabam dizendo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar porque o tempo está passando e nada de bom ou nada de interessante está acontecendo na minha vida. Conforme a vida passa, vemos que todos ao nosso redor estão indo mais longe para prosseguir seu próprio sonho, para perseguir seu próprio sonho. Então temos uma tomada de decisão. Ficar na mesmice ou fazer as mudanças e buscar o melhor para nós. Então pessoas mudam quando elas estão cansadas da mesma coisa. Elas começam a pensar naquilo que podem fazer para mudar. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus porque era sábado e ele havia curado um homem paralítico no sábado, a resposta que ele dá é simplesmente uma quebra de paradigmas. Ele promove uma mudança num sistema viciante, religioso, que já havia séculos que dominava a nação de Israel. Então, diz o texto de João, o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, o paralítico.
E por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Simples desse jeito. As coisas precisam mudar de vez em quando. As coisas precisam acontecer de um jeito diferente de vez em quando. Então, esses são os 3 motivos que a gente pode dizer que são razões definitivas, que a gente tem convicção pelas quais as pessoas mudam. Com o tempo, com a experiência de vida, com o sofrimento e porque elas estão ao mesmo tempo no mesmo lugar, na mesma mesmice e elas desejam mudar. Mas tem um outro tipo de pessoas que tem a ver muito com o texto que eu li hoje para vocês. Tem a ver muito com Manassés. Existem pessoas que nem o tempo, o sofrimento ou a mesmice as fazem mudar. Você já encontrou alguém assim? É gente que você vê que o rumo, a direção da vida dessa pessoa vai destruí-la. A própria pessoa reconhece isso, mas mesmo assim não muda. É quando a pessoa já passou por tantas vezes o mesmo processo e continua repetindo aquilo sem parar, sem parar. É quando a pessoa já sofreu e parece que aquilo não ensinou nada, absolutamente nada. A pessoa está na iminência de perder coisas importantes na sua vida e já perdeu outras tantas e mesmo assim continua seguindo na mesma direção errada sem conserto algum. O texto que nós lemos diz que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Foram 55 anos de coisas erradas. 55 anos de coisas mal feitas, desacertadas, sem lógica, maldosas, estranhas. Porque o texto diz que nesse período ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. E quando a vida da gente chega nesse ponto? Nem o tempo está fazendo você mudar, nem o sofrimento está fazendo você mudar, nem a mesmice, já faz uma década que você não vê a sua vida se movimentar e nem isso faz você mudar. Então, o que muda a gente nesse processo? Tem muita gente já falando com você, você tem que mudar, você não pode continuar assim. E você muitas vezes rejeitou isso. Então, se você não está mudando com a experiência, com tudo que você passou, se você não está mudando com o sofrimento, com todas as decepções e angústias que você viveu, e se você não está mudando porque a sua vida literalmente parou, você não constrói nada, você não faz nada, parece que você só vive, acorda e dorme, mais nada. Você não vê nenhuma diferença naquilo que você faz. Então, o que pode nos ajudar? Quem pode nos ajudar? É nesse momento da vida de Manassés que Deus entra. É nesse momento da vida de Manassés que Deus entra. Porque eu tenho certeza absoluta que muita gente esperou que Manassés mudasse, ele não mudou. Muita gente viu Manassés perder pessoas importantes e ele não mudou. Muita gente viu a vida de Manassés ser um eterno sofrimento e angústia, e causar sofrimento e causar angústia na vida dos outros, e mesmo assim ele não mudou. Acredito que havia um clamor muito grande para que Deus olhasse um pouquinho para a nação de Israel, por conta de tudo que Manassés estava fazendo, porque ele não mudava de forma alguma. E aí Deus começou a promover uma mudança na vida de Manassés. Porque gente não muda gente. Pessoas mudam com o tempo. Pessoas mudam com o sofrimento. Pessoas mudam por causa da mesmice. Mas se não mudar por nenhuma dessas coisas, não é você que vai conseguir mudar essa pessoa. Gente não muda gente. Quem muda gente é Deus. Quer descobrir como é que Deus começa a mudar a gente? Eu vou contar para vocês agora. Bom, Deus começa avisando a gente. Esse Deus nosso é muito top. Ele começa avisando a gente. Deus, para nos ajudar a mudar, Deus sempre irá falar conosco. Sempre. Sempre. E eu vou te dizer uma coisa aqui muito séria.
Alguém não vai te cercar na rua, parar você, um total desconhecido, e dizer assim: eis que te falo, Deus mandou dizer isso. Não. Não vai. Às vezes a gente fica olhando os testemunhos, né? Fulano estava num lugar. Eu acho que em momentos extremos Deus age assim, nós vamos ver daqui a pouco. Mas na maioria das vezes, sabe quem é que Deus usa para falar com você? Tua mulher, teu marido, teus pais, teus filhos, teus amigos, tuas amigas. Deus usa a boca dessas pessoas mais perto, mais próximas, para falar com você. Usa a palavra dele, usa o seu pastor, usa o irmão que ora por você. Deus pode usar até uma mensagem que, sem pretensão nenhuma, você começou a ouvir dentro do seu carro e aquela mensagem veio direto ao seu coração. Deus pode falar com você de muitas maneiras, não necessariamente alguém pulando na sua frente e dizendo que foi enviado dos céus. Deus fala com a gente. Agora, a grande questão, e a gente precisa concordar, que é desse jeito que acontece com a gente. Antes de fazermos algo que pode destruir nossas vidas e conquistas, Ele fala. Deus fala. Porém, na maioria das vezes, colocamos as mãos nos ouvidos e fingimos o quê? Não ouvir. Não ouvir. É imprescindível a gente olhar muitas vezes para a nossa vida cristã e pensar da seguinte maneira: eu tenho ouvido Deus? Eu tenho ouvido Deus? Acontecem umas coisas na minha caminhada pastoral que eu fico pensativo a respeito de como as pessoas elas não conseguem perceber muito aquilo que Deus quer mostrar para elas. Elas até tentam. E eu vou dizer, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que pessoas chegaram e falaram assim: pastor, eu queria muito uma orientação que viesse dentro da palavra de Deus. E a pessoa me contava o problema, eu dava a orientação e ela saía da minha sala e fazia exatamente o contrário de tudo aquilo que ouviu. Quantas e quantas vezes você não veio aqui nesse templo e ouviu coisas que parece que foram escritas para você? Parece assim que alguém contou sua vida para o pastor e está replicando ela aqui em cima. E mesmo assim você saiu por aquela porta e continuou fazendo as mesmas coisas. Deus fala. No início de tudo, Deus fala. Ele começa a falar. Não faça isso. Olha isso. Tome cuidado com isso. Cura teu coração. Cura o teu coração. O teu coração está amargurado. Está triste, está cansado. Não é assim. Olha, muda teu pensamento. Esse pensamento aí vai destruir coisas boas que você não está enxergando que podem ser destruídas. E depois que se perde, é difícil refazer. E Deus vai falando e vai usando momentos. Talvez esteja falando com você hoje aqui de manhã, nesse momento da sua vida. Deus fala. Tome cuidado. Não é esse o caminho, não é essa a atitude que você tem que ter. De novo você está fazendo a mesma coisa. E Deus vai falando e vai falando e vai falando. E Deus falou com Manassés, é o que está escrito lá. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. A gente não quer escutar o que Deus tem para falar. Nós erramos exatamente por conta disso. Nós, na grande maioria das vezes, não escutamos Deus, porque para nós, não sei de onde isso nasceu, né? Talvez a gente se encante com algumas passagens bíblicas, mas para nós parece que se um raio não cair do céu, um anjo não descer voando com asas brancas, e na nossa frente puxar uma espada flamejante, riscar o teu nome na parede em fogo, se nada doido assim acontecer, não é Deus falando. Mas eu já recebi recado de Deus das formas mais simples e inusitadas que vocês possam imaginar. Podem ter certeza disso. Deus fala. E eu vou te dizer uma coisa aqui que vai te surpreender. Talvez você ache
que seu marido nunca te falaria uma coisa de Deus. Engano seu. Ele pode ser sim um instrumento de Deus para falar algo para você. Talvez você ache que a sua esposa nunca poderia ser boca de Deus, ela só faz reclamar e criticar você. Bom, pode ser Deus falando há muito tempo através da boca dela, você que não está escutando. Pode ser que você olhe para o que seus pais falam, seus amigos falam, seus filhos falam, e acha que tudo isso, nada disso pode ser coisa de Deus, mas Deus fala. Ele fala. Interessante que essa nossa tendência a não querer ouvir Deus, ela não é de hoje. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, no início dos tempos, já falava a respeito disso. Tanto falou que Jesus, ele sendo questionado por que ele usava parábolas para contar as histórias do reino de Deus para as pessoas, ele cita exatamente o profeta Isaías. E ele diz assim: porque o coração deste povo está endurecido. Era por isso que Jesus falava por parábolas. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, na grande maioria das vezes, nós somos assim. Nós somos assim. Você sabe por que muitas vezes? Isso aqui não é bem uma crítica, é uma constatação. Não, talvez seja uma crítica. Ou talvez só uma constatação. Vocês vão me dizer. Mas você pega, vem um pregador famoso em algum lugar, corre todo mundo para lá na expectativa de Deus falar alguma coisa com eles. Junta gente de tudo quanto é lugar para escutar alguém na expectativa dessa pessoa ser um instrumento de Deus, sendo que você pode ter esse instrumento dentro da sua própria casa. E talvez, eu já vi isso acontecer muitas vezes, a pessoa lá só vai repetir o que a tua mulher já está repetindo há 1 ano no teu ouvido. Ou o que o teu marido fala há 2 anos, ou o que os teus pais estão falando há 5 anos. Só que é outra pessoa falando, parece que a gente precisa dessa imagem grandiosa. Talvez eu esteja falando aqui o que alguém já falou para você um monte de vezes. Deus fala. Deus fala. Deus começa a mudar a vida da gente falando com a gente. E Deus usa as pessoas mais próximas. Deus usa também outras pessoas, claro que usa. Deus pode falar em sonhos. Deus pode falar através da sua palavra. Deus pode falar de muitas maneiras. Mas Ele fala. Deus começa falando, Deus vai falando. Quando você não quer ouvir, acontece uma outra coisa. E eu quero deixar bem claro que o nosso Deus é um Deus misericordioso, amoroso, abençoador. É um Deus que faz tudo melhor para nós. Mas se Deus tem uma visão de mim que eu não tenho e Ele deseja o melhor para mim, muitas vezes Ele permite que eu passe por algumas coisas para que eu acorde, já que Ele falando não está sendo o suficiente. Então preste atenção. Para mudar pessoas, Deus não castiga, mas permite o quê? Deus está ali, não faz, para com isso. Não faz isso. Aí Deus fala, então você quer fazer? Faz. Ele deixa você seguir tua história, teu caminho, tua vida, teu rumo, fazer do jeito que você quer, e Deus já sabe o fim disso. Deus sabe que isso não vai dar certo. E foi o que aconteceu com Manassés. Quando Deus falou e Manassés não ouviu, Deus permitiu que algo acontecesse. Foi no sofrimento que Manassés pediu socorro a Deus, infelizmente. Quanto sofrimento poderia ser evitado se procurássemos ouvir a Deus? Ele não manda o sofrimento, Ele apenas permite. Você entende a diferença? Ele apenas deixa. Vou te mostrar no texto.
Deus deixou que o exército da Babilônia invadisse Jerusalém. Jerusalém, imagina assim, Jerusalém, uma cidadezinha pequena. Pequena. Reino de Judá, um reino pequeno. Babilônia, um reino imenso, uma superpotência naquela época. Por que que a Babilônia não invadia? Era o único reino naquela época que não estava sendo invadido pelos assírios. Por quê? Porque Deus não permitia. Por que que você acha que as coisas não desmoronaram ainda? Porque Deus não permitiu. Por que que você acha que todo dia de manhã Deus te dá uma nova chance? Porque Ele não permitiu que o mal destruísse você. Por que que você acha que as coisas, até apesar de muitas falhas suas e muitos erros, as coisas ainda estão dando certo? É porque Deus não está permitindo que você se autodestrua. Mas chega uma hora que para você aprender, Deus fala assim, eu vou deixar. Eu vou deixar. Foi por causa da atitude de Manassés que o texto da Bíblia diz assim, por isso Deus deixou, antes Deus não deixava. Ele permitiu, ele deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos. Deixa eu explicar como é que os assírios prendiam as pessoas com ganchos. Não era nem no braço e nem no pescoço. Passava-se o gancho pelo nariz, como se faz em animais. E aí aquele gancho era preso no nariz do outro, e no nariz do outro e do outro, e assim eles eram levados todos presos pelo nariz. Esse ossinho aqui, hipersensível. Eu sei porque Deus me deu um nariz enorme, é muito sensível. É muito sensível. E assim que Manassés foi transportado de Judá para a Síria, puxado por uma argola no nariz junto com outras pessoas, amarrado com correntes, ele foi levado prisioneiro para a Babilônia, porque Deus deixou. Ou você acha que foi você que conseguiu segurar a onda até agora? Foi não, foi Deus. Ou você acha que, você que está aguentando para... Não, é Deus. Mas no dia que Deus deixar, a casa cai. As coisas desmoronam. A vida, ela toma outros rumos. É por isso que é importante a gente ouvir Deus. É importante a gente ouvir as pessoas que Deus usa, antes que tudo isso, que nós achamos que é algo que nós estamos segurando, e não é verdade, desmorone sobre nós. Deus deixou. Deus deixou. E infelizmente foi no sofrimento que Manassés acordou para essa verdade. Diz o texto bíblico que ele lá, quando ele foi feito prisioneiro, ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. É justamente no momento de desespero, de angústia, quando a ficha cai, que a maioria das pessoas acordam. Quando Deus deixa, Deus deixa. Porque você está ali, insistindo em fazer uma coisa que não é o melhor. Vem um e fala, não faz. Deus manda outro para falar, não é assim. Deus manda outro para dizer, não vai por esse caminho. Deus manda outro para dizer, não faz isso mais. Deus manda outro para falar, olha, desse jeito aí, essa estrutura não aguenta. Não faz assim. Aí Deus manda outro para dizer, não é por esse caminho, não trate a pessoa assim, não haja dessa maneira. E Deus vai mandando, vai mandando, vai mandando, vai mandando, e uma hora ele para e fala, deixa. Deixa. Vamos ver no que vai dar. E Manassés, quando ele percebeu que Deus não era mais o que segurava tudo, e ele é preso, ele fica angustiado e ele começa a suplicar a Deus. Ele se arrepende, graças a Deus ele se arrependeu profundamente de tudo, de tudo. E hoje é domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou para que eu e você
pudéssemos ouvir essa voz de Deus e consertarmos a nossa existência de todas as formas possíveis, antes que seja tarde demais, antes que Deus diga assim: eu não me envolvo mais com vocês, eu vou deixar. Eu ainda não conheci quem destruiu algo que não carregue arrependimento profundo na sua existência. Eu nunca vi quem dissesse assim, que algo se acabou na sua existência, que não tenha o seguinte pensamento no coração: se eu tivesse tentado mais um pouco, talvez se eu tivesse ouvido, eu poderia ter feito diferente. Falta muitas vezes isso para a gente. Entender tantas direções, cuidados, mudanças que Deus quer promover na nossa vida, porque gente não muda a gente. Deus muda a gente. Ele é quem tem esse poder. Agora, se você deseja ouvir a voz de Deus, bom, para quem deseja mudanças, Deus é um Deus de misericórdia e oportunidades. Essa é que é a grande verdade. Deus é um Deus de misericórdia e oportunidades. É um Deus que olha para você e não enxerga todo o arrasto que você tem para trás, todos os erros que você tem para trás. É mais ou menos assim: se você se arrepender e disser quero mudar, Deus não vai olhar para o que você fez no passado. Ele nos ouve e vem em nosso socorro, simples assim. Deus não vai chegar para você e falar assim: agora você quer mudar, né? Agora você quer mudar, depois que a coisa pesou para o teu lado. Deus não vai fazer isso. Quem faz isso é a gente. É por isso que gente não muda a gente. Entre os muitos mistérios, em praticamente 30 anos de pastorado, entre muitos mistérios, tem um que ainda me intriga. Sabia, gente? Eu vi muitas vezes pessoas que vieram aqui para a igreja. Vou dar o exemplo de uma esposa, mas poderia ser um marido. A esposa veio e orou anos pela conversão do marido. Aí o marido veio para a igreja. Agora ela implica com ele porque ele vem para a igreja. Eu nunca vou entender esse mistério. Vocês já viram alguma coisa parecida ou será que eu estou com uma visão meio assim? Já vi isso. Eu já vi, por exemplo, o marido que orou para que a esposa viesse, porque toda vez que ele vinha para a igreja, ela arrumava um problema, orou. Quando ela veio, ele largou dela. Tem um negócio aí que eu acho que as pessoas não estão entendendo. Não estão entendendo. E calma, são momentos raros, viu? Na maioria das vezes fica todo mundo bonitinho aqui. Todo mundo andando com Deus, mas ainda tem esse mistério aí, que esses dias eu estava conversando com os pastores amigos meus, e falando, lá também acontece isso? Eles falaram, acontece. Não é todo mundo, claro, mas tem uma coisa que eu tenho, geralmente a pessoa ela está ali, ela briga tanto para o outro mudar, quando o outro muda, não quer mais. Estranho isso. Acho que talvez a pessoa precisasse muito mais, ou tanto quanto de Deus, do que aquela pessoa por quem ela estava orando ou pedindo que Deus a mudasse. Mas para quem deseja mudanças, Deus é um Deus de misericórdia e oportunidade. Tanto que Manassés, diz o texto bíblico, que ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Muito se humilhou diante do Deus de seus pais. E aí ele faz uma coisa que aos 67 anos, ele foi rei com 12, reinou 55 anos. Aos 67 anos, Manassés pela primeira vez orou ao Senhor. E ele sabia muito bem quem era Deus, ele era filho de Ezequias. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele.
Manassés se arrepende, o arrependimento dele é sincero, e Deus atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, porque o mesmo Deus que deixou a Síria tomar Jerusalém também tirou a Síria de dentro de Jerusalém e voltou Manassés para Jerusalém. É por isso que eu fico me perguntando. A gente tem hora que pensa que tem o controle das coisas, mas a gente não tem. O único que tem o controle de todas as coisas é Deus, e mais ninguém. É por isso que nós nos submetemos à sua vontade e procuramos fazer o que é certo. Então, depois de tudo, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois de tudo, Manassés aprendeu que o certo é andar com Deus. Depois de tudo, Manassés entendeu o que era certo. Depois de tudo, foi que Manassés começou a dar valor a certas coisas. Agora, eu e você não precisamos passar por sofrimentos, angústias, tristezas. É mais fácil entender. Eu não sei você, mas para Deus eu sou facinho. Se Deus fizer assim, eu já estou mudando de direção na hora. Ele não precisa falar 2 vezes comigo, não precisa nada. Na hora que ele fala, eu já estou mudando, porque eu sei que se eu insistir, a coisa fica complicada. E eu sei que o único que pode promover mudanças na minha vida é Deus, porque gente não muda gente, mas Deus muda. Deus muda. Ele muda. E eu prefiro muito mais estar debaixo da direção de Deus do que deixar a minha vida estar por conta dessa vida que nós levamos aqui. Esse foi o pensamento do rei Davi. O rei Davi, quando ele estava muito angustiado porque ele havia cometido um erro muito grave, ele pediu que quem tratasse dele fosse Deus e não as pessoas, porque as pessoas não são Deus. Não são. Eu já vi gente bondosa e maravilhosa fazer coisas que até o próprio Deus duvida. Aí Davi, ele faz esse pedido aqui. Estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. As pessoas, elas não mudam, muitas vezes atrapalham e às vezes até se divertem com o que acontece conosco. Muito cuidado com quem você ouve, muito cuidado com quem influencia sua mente, seu comportamento, sua vida, sua história. Muito cuidado, muito cuidado. Amém? Que Deus possa promover as mudanças que você precisa na sua vida. Nós vamos ficar em pé e vamos orar, amém? E depois nós vamos nos assentar novamente, porque as nossas crianças têm uma apresentação de Páscoa. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Depois eu quero pedir que ninguém saia, nós vamos nos assentar e vamos nos preparar para assistir à apresentação das nossas crianças, a apresentação de Páscoa. Vocês sabem que é tão importante isso? Você sabe que igreja molda comportamento, valores, princípios? Então nós vamos aqui torcer muito e aplaudir muito o que eles vão fazer, para que eles se sintam motivados a fazerem sempre. Mas agora, eu quero apenas que você ore e diga para Deus: eu prefiro mudar. Eu prefiro mudar. Eu prefiro não fazer o que eu estou pensando em fazer. Eu prefiro, literalmente, talvez, ir contra algo que eu até queria. Mas eu prefiro isso tudo a desagradar a Deus. A escutar Deus falando, deixa. Eu prefiro, talvez, abrir mão de algumas coisas, a pagar para ver. Porque o preço pode ser muito alto.
Então pede para Deus mudar você, seu coração, sua maneira de pensar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mudanças não são fáceis. Alterar algumas coisas em nossa vida também não é tarefa fácil. Mas nós cremos no Senhor, que é o Deus que muda a gente. O Senhor nos ajuda a entender os nossos erros, as nossas falhas. O Senhor nos ajuda a enxergar coisas que nós não estamos enxergando. E que muitas vezes caminhos que parecem certos podem ser os mais perigosos na nossa existência e nos levar a muita dor e a muita tristeza, a muito arrependimento. Pedimos que o Senhor trabalhe muito no nosso coração e nos ajude a enxergar tantas coisas que em nós precisam ser transformadas, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Nós oramos e pedimos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.